Fala, nação rubro-negra! Vitória por 1 a 0 do nosso Flamengo, é isso? Uma vitória magrinha, mas valeu, é isso? Vamos ver o que a mídia tá falando aí do nosso Flamengo, a turma do linha de passe, vamos ver o que eles falaram do jogo do Maranhão. Flamengo 1 a 0, pra mim valeu, né? E vocês? Antes do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal que é importante demais para o nosso trabalho. Sem muita conversa, vamos para o vídeo. Que estiveram na posição do Bruno Henrique nos últimos anos no futebol brasileiro, denunciados e indiciados por suspeitas semelhantes, todos foram afastados. O Bruno Henrique acabou, por esse peso que ele tem no clube e no elenco, sendo blindado, mas essa blindagem, em algum momento, pode interferir no campo. Eu não afastaria. Mas, então, eu não afastaria. Eu entendo... A não ser que o jogador pedisse. Eu não afastaria. Eu entendo lá... Não foi o que aconteceu. O Felipe Luiz, numa coletiva, falou... Não, conversei com ele, ele falou que tá tudo bem, que tá com a cabeça legal e tal. Mas está à minha disposição. Eu entendo o lado do Felipe Luiz e o lado do clube de bancar o jogador nesse momento e sob o argumento que é muito válido da presunção de inocência. Mas o que não pode acontecer é sustentar o Bruno Henrique com minutos, com oportunidades, só para, queremos dar moral pro cara, mostrar que a gente tá junto. É separar uma coisa da outra. Mas eu não acho que é por isso. Acho que fazer isso porque acreditou no futebol dele. Mas hoje, por exemplo... Só por isso. Mas hoje, por exemplo, no lugar do Felipe Luiz, tudo bem, escalou o Bruno Henrique como titular. E até pelo cenário do jogo, teria mexido antes para colocar o Juninho. Juninho é um jogador mais útil para o cenário do jogo, que era o Flamengo... Outra característica. Pressionando lá na frente, outra característica, um jogador que pressiona mais em relação ao Bruno Henrique e pelo menos tem mais facilidade de jogar centralizado. Então, eu sinto que o Felipe Luiz, em algum momento, até para ter o jogador, até para acolhê-lo, tem dado mais minutos do que o Bruno Henrique tem feito por merecer. Eu, como acho que a gente cabe aos líderes gerenciarem pessoas, inclusive quando as pessoas estão em momentos de dificuldade, eu acho que só quem convive com ele lá dentro pode entender as reações do jogador para saber como colocá-lo em campo. Eu acho que a partida contra o Botafogo, com tanto domínio do Flamengo, quando o time poderia fazer um gol a qualquer momento, inclusive o Felipe Luiz, inclusive o Bruno Henrique, não quer dizer que um gol fosse mudar toda a vida do Bruno Henrique hoje, mas eu entendo perfeitamente a decisão do técnico. Eu não questiono absolutamente nada, até... mesmo se concordar contigo que havia, quem sabe, uma alternativa melhor para o jogo. Porque eu acho que aí já não é mais o jogo. Primeiro, que não ameaça a classificação do Flamengo. Segundo, o Flamengo era muito dominante com o Bruno Henrique. E ali tem uma questão pessoal muito delicada, que eu não sei como o Bruno está lidando, eu não sei como isso repercute lá dentro. Como você falou, tem a presunção da inocência. Então, eu não acho que é hora de você colocar... contra o Botafogo da Paraíba, no primeiro jogo, com tanto domínio, essa questão tática de maneira tão acima do que acontece realmente lá dentro, e eu não sei o que acontece. Mas o meu ponto é esse, Birner. O Bruno Henrique, só de estar, ele precisa ter consciência disso. Na situação, indiciado por uma suspeita grave, continuar com o grupo já está ótimo. Ele não pode reclamar de falta de acolhimento. A partir daí, o campo não pode servir como um aconchego a mais para um jogador que é histórico, um jogador decisivo, porque nesse momento o Flamengo tem opções melhores do que ele. Não estou falando nem como jogador. O Bruno Henrique é mais jogador que o Juninho. Tem um outro porém aí. Mas no jogo de hoje, o Juninho poderia funcionar melhor. Tanto é que quando entra, o Juninho, por mais que tenha os problemas dele... acredito que deu mais presença de área para o Flamengo e o gol sai de uma cabeçada dele. Outro problema é, se você observar pelo lado do Bruno Henrique, que nessa temporada, toda ela, desde o início, tem jogado fora da posição dele. Também. O Bruno Henrique não é centroavante. Também. Exato. O Bruno Henrique estava quebrando um galho, porque o Gabriel Barbosa foi embora, porque o Flamengo não tinha outro jogador ali devido à lesão do Pedro, foi contratado o Juninho, mas o Juninho... ainda não tem a confiança de todo mundo e ele foi ficando como... Só que agora é difícil voltar para a posição dele. Porque aí a gente vai ter essa disputa. A gente falava agora... Tem um monte de jogador quem vai ser quem vai jogar na esquerda? A gente estava pensando aqui em Cebolinha, Michael, ou Plata... Luiz Araújo pode jogar, Luiz Araújo já jogou ali. Mas ali é a posição do Bruno Henrique. É curioso que o Bruno Henrique é melhor do que eles todos. Ele é um segundo atacante. Tecnicamente. Só que ele não joga ali. O sem bola dele, às vezes, pega um pouquinho. Ele é um segundo atacante hoje, não é mais os... Ele deixou de ser o cara de lado. Exatamente. Mas assim, ele foi a vida inteira. Para pegar a lateral... Ele foi a vida inteira o cara de lado de campo. Ele no lado é em jogos em que o adversário está todo lá no fundo, não desce. Exato. Ele é o segundo atacante. Os jogos do Flamengo quase sempre têm sido assim. Mas eu não vejo assim. O Flamengo marcando no campo de ataque o tempo todo, pressionando, recuperando a bola. Eu não vejo nada assim. Eu acho que a tentativa com ele é
de uma associação, ele se associa melhor com os companheiros do que o Juninho. Então, assim, o Juninho, você já tem a tua estrutura totalmente modificada. Sem Arrascaeta, Gerson, o Wesley faz toda a diferença também. Tá no banco hoje. Né? Então, você tem isso bem modificado. Bom, Bruno Henrique, Cebolinha, Plata, eu acho que tem uma interação aí que pode dar jogo. Então, assim, eu não focaria... O gol perdido pelo Michael, a jogada dele, jogadaça dele. Michael, que está de frente pro gol, ele resolve mirar no canto e tira da trave. Mas eu vejo o Flamengo, assim, analisar o rendimento hoje é um negócio muito complicado. Muito complicado. Até porque é o seguinte, né, cara? Chega uma hora que, infelizmente, mas é o futebol. Isso entra na cabeça do jogador, essa zoeira que é o futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar, você acha que aquele campo, a estado do gramado onde o Vasco jogou, tudo bem que o Vasco não atua bem em bons gramados, em gramados... Não é no sintético, não é na grama, não é no saibro... O jogo do Vasco, ele não é bom em qualquer gramado, mas tudo falando assim. Sim. Quando eu te levo para... Você é o goleiro. Quando eu te levo para uma área que o que menos tem é grama verde... Que a bola vem assim? A bola vem assim... Dá um desgostinho. O cara fala, o que eu estou fazendo? É um risco. É um risco. Nesse gramado, a bola que cava, em alguns momentos o gramado segurava a bola também. No Botafogo, em Maranhão. Esse ambiente de quarta e domingo, chega uma hora que você percebe alguns tentando se preservar, mesmo não atuando sempre. Porque eles sabem o seguinte, é melhor estar inteiro para o jogo grande do que se arrebentar no jogo pequeno. Sim. Mas pequeno, porém, tem que passar. Exatamente. Não é assim, pequeno e fiquei lá para o CRB. Não dá. Esse é um contrato que não bate. O Flamengo tem que passar pelo CRB. É impossível não passar. Não, no caso do Flamengo, pelo Botafogo. CRB já é outra história. CRB é outro jogo. Porque é isso que eu estava falando agora há pouco do jogo único. Nessa semana tem uma diferença muito grande entre os times que jogaram fora de casa, no caso do Flamengo, até o próprio Vasco e outros que jogaram fora de casa e que, mesmo que não tenham vencido, empataram, beleza, vou resolver na minha casa. E os que jogaram em casa e não conseguiram resultado, como o Santos hoje. Exato. Que é o seguinte, se eu não ganhei em casa, como é que vai ser fora? O caso do Santos é até outro, que já não tem, não é que ficou todo mundo fora assistindo os reservas. Não, era o time. Com o que tinha de melhor à disposição. Então, e assim, o Palmeiras pegou um time de primeira divisão, sabe que mesmo jogando em casa vai ter dureza pela frente. Mas é outra pegada. Outra pegada. Sim, o Palmeiras está num nível de arrumação própria muito maior. Mas o Palmeiras tem tido reveses jogando no Allianz. Sim. Então, assim, ele não resolveu a vida dele. Mas é uma situação diferente do Flamengo hoje contra o Botafogo. O Flamengo é o seguinte, se não fizesse o gol no final, não ia fazer muita diferença. Porque não são 3 pontos, não é um campeonato de 3 pontos, é um jogo de 180 minutos. E nesse jogo, o segundo tempo é no Maracanã. Para o Flamengo é muito confortável. Assim, Eugênio, mesmo se não tivesse feito gol, o balanço já seria positivo. Porque o que fica nesse tipo de jogo, e até o Calçade tocou nisso, o Eugênio também, esse desgaste de temporada, dificuldade de manter mobilização, foco para 2 jogos de Copa do Brasil, o Flamengo mostrou a prevalência de um padrão. O time totalmente modificado do Flamengo conseguiu ter o volume que o Felipe cobra, conseguiu ter mais finalizações que o adversário, muito mais, foram 24 finalizações do Flamengo, conseguiu criar grandes chances. Então, a ideia está ali mesmo com o time totalmente modificado. E se a gente olhar o Flamengo, o time que entrou em campo hoje, do Flamengo, e aí não estou entrando no mérito de elenco, de profundidade, mas com esse time, o Flamengo ficaria na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Do meio para cima. Não, acredito que sim. Se bobear, brigaria por título. Sim. Até com esse time reserva e todo modificado. Não sei se brigaria por título, mas ficaria lá em cima. Mas é um time muito bom. No papel, é um time... E até se a gente considerar o João Vitor, que é um zagueiro muito promissor, Varela, um reserva limitações que ali. dá conta do recado. Não é brilhante, mas cumpridor de função. Você falou do Bruno Henrique, até para pegar, o Michael também não fez, né? O Michael também não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo também. Também é uma boa oportunidade para o Michael que não aproveitou e perdeu um gol feito. Mas é útil, é o tempo inteiro ativo no jogo. Então, o Flamengo com esse time, na Série A do Campeonato Brasileiro, já estaria na parte de cima da tabela. Imagine a dificuldade para o Botafogo. Um time de Série C, jogando em São Luís do Maranhão, porque vendeu o mando de campo, teria pouquíssimas chances e o Flamengo fez o dele, que era a obrigação de ser superior
de ser protagonista, finalizar mais, criar grandes chances. Então eu vejo esse lado positivo também. A gente cobra, né, de times que tenham um padrão, times que consigam ter comportamentos que quando modificar, quando poupar, isso permaneça. O Flamengo hoje mostrou que sim, o time do Filipe Luís tem um padrão, independentemente dos jogadores que atuam. Muito bem. O Palmeiras foi aquele que menos, se você pegar o Flamengo, a gente está comparando equipes muito grandes que podem disputar qualquer título essa temporada. Foi aquele que menos se modificou. Eu digo, não é que não tenha trocado jogadores, mas na estrutura, as mudanças do Flamengo foram radicais na estrutura da equipe e a gente viu o resultado. O Palmeiras, o desenho é o mesmo, o Palmeiras tem essa qualidade, que é assim, tentar buscar um elenco linear. Você coloca os reservas ou os titulares, tá chega uma hora você não sabe quem é quem, porque todos eles podem jogar. A estrutura está ali. E pegou o jogo mais difícil, que é um time de Série A. É verdade, foi o confronto mais complicado. Sofreu o maior desgaste de todos eles. Bom, você que viu o jogo do Flamengo, o Flamengo empilhou chances e tudo, não foi uma grande partida assim do Flamengo. 18 finalizações de dentro da área. Olha isso, olha isso. 24 no total, 9 no alvo contra 1. Pode não ter sido um grande jogo assim para se assistir, numa expectativa de Flamengo, mas também quem criou expectativa para um jogo desde Copa do Brasil viajou um pouquinho, né? É isso aí, nação. Tá aí o que a galera do Linha de Passe falou sobre a vitória do Mengão. Uma vitória magra, mas valeu. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não esquece de deixar o like e seguir a gente, canal novo. Valeu, Nação Rubro-Negra. Vamos lá!